Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, do versículo 18 ao 27. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, e saibais tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão o qual nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis o Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela calha bem por um momento que nós estamos vivendo. Aqui quando João fala, porque quando ele fala das últimas horas que ouviste, dos anticristos que saíram da igreja, a palavra de Deus diz que a gente acha que os últimos tempos que Deus está falando é agora, mas desde a crucificação de Cristo para cá já é vinda às últimas horas. E nós estamos vivendo isso paulatinamente até a vinda do Messias, que a gente às vezes cria uma impressão que a última hora é aqueles últimos 2 anos, que Jesus vai vir e tudo vai acontecer aquelas coisas, mas tudo que está descrito na Bíblia, ela já vem acontecendo desde a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir dali, o Cordeiro veio, ele já veio com a promessa da sua vinda. E a partir dali, ele já tem a oposição maligna que vem contra nós, para nos tirar do caminho e para nos conduzir ao erro e à mentira. E se nós não ficarmos atentos e não examinarmos as Escrituras para ver de que forma que Deus nos ordena que nós caminhemos, nós vamos estar caminhando de forma errada. Nós estamos caminhando para longe de Deus e achando que estamos em Deus. E é interessante, aqui irmãos, nós agora vamos ver aqui o primeiro versículo 18, eu quero ir versículo por versículo, que quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele enviou essa carta. Antes dele ser preso na ilha de Patmos, ele estava no meio do povo ainda, já um senhor, quando ele escreve essa carta para a igreja, já alertando aos irmãos sobre a ação do anticristo no meio da igreja. E às vezes a gente acha que todo mundo que está dentro da igreja é cristão, mas Deus diz que dentro das comunidades onde a igreja do Senhor se reúne, tem o joio e tem o trigo.
E vai se levantar anticristo, pessoas que é infiltrada por Satanás mesmo, para que venha sussurrar no ouvido dos irmãos ações que a Bíblia condena, mas que ele vem trazendo para nós como se fosse a coisa certa. Então, o apóstolo João fala que, olha, filhinhos, já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Muitos já se têm feito. Hoje, quando a gente fala muito se tem feito o anticristo, e quando ele fala num versículo mais para baixo, que esse saíram do meio de nós, eu, com muita tristeza e muito pesar no coração, quantos homens que eram pastores, reconhecidos com pregações bíblicas até então, eloquente, uns homens que a gente tinha como verdadeiros homens de Deus, que em dado momento saíram da comunidade e começaram a pregar um outro evangelho. Só que tem um detalhe, esses homens saíram e levaram multidões com ele, e até hoje arrebanham multidão. Homens que antes eram bíblicos, que agora diz que a Bíblia tem que ser reescrita novamente. Só que a palavra de Deus, ela nos diz completamente ao contrário. As coisas têm que permanecer no nosso coração, tudo que foi ensinado desde o princípio. A igreja do Senhor, ela não aceita modernização, a qual nós temos que pegar a palavra de Deus e modernizar ela, adaptar ela a uma outra coisa. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre, e ela não pode ser modernizada, porque ela é moderna por si só. Se a gente comprar qualquer jornal que saiu a notícia de um ano atrás, ele está atrasado, e talvez a notícia que ele deu ali, todos aqueles acontecimentos já se transformou em uma outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela é tão atual que aquilo que a gente lê, que foi escrita 2, 3, 5 mil anos atrás, essa palavra continua atual para nossas vidas. Ela não muda, ela não precisa ser atualizada. E isso nós temos que tomar cuidado, porque hoje parece que a gente está vivendo um mundo onde que a palavra de Deus que foi dita ontem, ela já não serve hoje. Eu, por exemplo, eu já vi, irmãos, coisas de irmãos que eu gosto muito, de falar, esse hino não dá para cantar, que ele é antigo. Nós temos que cantar coisas mais modernas. E a minha resposta para o irmão foi, mas ele é bíblico, então ele é moderno, ele é atual. E isso que às vezes a gente parece que a gente estamos carregando a Bíblia no tempo atual, e não é, ela é sempre atual. E não importa o que nós venhamos a pensar, a Bíblia, ela continua sendo atual. E detalhe, e não aceita ser transformada, reescrita, porque o próprio Deus diz lá em Apocalipse 22, 18, que ai daquele que tirar um tio, que acrescentar ou diminuir qualquer item da sua palavra. A palavra de Deus é muito clara, porque ele diz, todas as maldições que estão no livro da vida virá sobre essa pessoa. Então Deus não aceita que seja acrescentado um tio na palavra dele, que seja tirada, que seja mudada absolutamente nada. Ela tem que ser exatamente como ela é desde o princípio. Então, é isso que Deus deixa muito claro para nós. E o apóstolo João, ele deixa muito claro isso. Muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. O apóstolo Paulo deixa muito claro. Quando a gente percebe essas coisas, a gente já vê que é a última hora. Então, o apóstolo João percebeu naquele momento, e isso vem acontecendo até a vinda do nosso Senhor. Isso vai acontecer, que já é a última hora. Olha só que ele fala no 19: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Por isso que aqui o apóstolo deixa muito claro, tome cuidado.
e não são todos de nós. O próprio Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do meu Pai, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta eu falar em nome de Jesus, eu falar isso, aquilo, se a minha vida, ela está ao contrário daquilo, a minha crença, a minha fé está ao contrário daquilo, a minha fé está mais propensa a como eu quero servir a Deus do que como Deus quer que eu sirva. A gente tem que tomar conta disso. O próprio Jesus diz: olha, naquele dia muitos vão chegar até mim e vão dizer: olha, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei enfermo, em seu nome eu operei maravilha. E Jesus disse: e eu direi a estes abertamente: afaste de mim que eu não te conheço, vós que pratica a iniquidade. Eu, pensando nesse texto, eu pensei da seguinte forma: a questão da iniquidade que Jesus se refere quando ele faz essa menção, pode ser a motivação. Irmãos, a pior coisa é quando nós viemos para Deus, para fazer alguma coisa para Deus, com a motivação de sermos reconhecidos, com uma motivação de sermos vistos. Isso é iniquidade diante de Deus. Tanto é que o próprio Deus fala assim: olha, aquilo que você fizer com a mão direita, faça de forma que a esquerda não veja. Porque se você fizer qualquer obra minha, para ter o reconhecimento do homem, de mim você não vai ter. Porque pelo fim que você queria fazer aquilo, você já teve a sua recompensa. Então de mim você não vai ter mais. Então a nossa forma de chegar até Deus tem que ser o tempo todo com um único intuito: que diminua eu e que Cristo apareça. É Cristo que tem que aparecer e não eu. Eu sou apenas, em dados momentos, quando Deus me permite, o mensageiro de Deus. Só isso e nada mais. E é triste quando você vê o homem querer ser reconhecido. Que Deus seja reconhecido, não o homem. Então, irmão, aqui deixa muito claro: saído de nós, mas não era de nós. No 20 ele fala: e vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. O que Deus está falando aqui? Quando você é uma pessoa que conhece a Cristo, que é o